Olá, boa tarde. Estou aqui para mais uma resenha de livro. Dessa vez eu vou falar de mais um autor russo, Ivan Bunin, que eu acabei conhecendo com essa obra chamada O Amor de Mitya. E é um livro super tranquilo, ele tem 118 páginas, não é um livro muito extenso, super rápido de ler, uma leitura que tem uma fluidez super boa, mas é um autor russo, e como os russos de um modo geral, eu não sei, minha gente. Se é o clima, se é a vodka, o que é que faz com que essas criaturas escrevam com tanta profundidade e que, assim, desalacerem o coração da gente quando a gente está lendo, tá? Esse livro é um livro que eu confesso que fiquei um tanto quanto indignada com ele, né? Principalmente com o final. Vou tentar não dar um spoiler para vocês, mas se eu der eu vou avisar antes. Mas é um livro assim que serve como conselho amoroso pra gente, minha gente. Serve muito pra gente perceber algumas coisas que às vezes a gente não percebe em relacionamento. Então, essa resenha pode não ser só uma resenha de livro, mas pode ser um conselho amoroso para todo mundo. Vamos a ela. Então, minha gente, o que eu quero dizer é que, primeiro, eu não conhecia esse autor até ler essa obra, tá? E ele é um autor que ele foi o primeiro autor russo, tá, a ganhar um prêmio Nobel de literatura. Então, o cara é realmente bom, né, no que ele faz. E sobre o que trata a obra? O Amor de Mitya fala sobre o amor de Mitya, que é um rapaz, né, de nome Dmitri, cujo apelido dele, né, o diminutivo do nome dele é justamente Mitya, que se apaixona por uma moça, tem um relacionamento, na verdade, com uma moça chamada Katia, que é o diminutivo de Yekaterina, que é o nome dela, tá? Então eles têm esse relacionamento, são dois jovens e ele é completamente obcecado assim por ela, alucinado por ela. Ela é uma atriz, né? E eles têm uma relação assim meio que conturbada, né? Porque ele é muito ciumento, ele tem muitos ciúmes dela e, e ele nem esconde muito isso não, ele é super ciumento e isso começa a mexer ali com a relação dos dois, né? Tanto assim que lá na página 41 eu fiz uma anotação que diz o seguinte: ele tem duas Kátias na cabeça dele. Uma que é do cotidiano, que tortura ele, que é justamente essa, que ele não tem controle sobre ela e ele tem ciúmes dela, né? E tem uma que é a idealização dele, a Kátia que ele imagina, como ele gostaria que ela fosse, né? Então, isso é uma coisa muito forte, porque basicamente todo o livro vai ser em cima do Mitya, né? Em cima dessa paixão, desse amor que ele tem, que na verdade muito mais do que ele sente, é uma coisa que ele criou dentro dele, é uma expectativa que ele tem em relação a ela. Bom, a relação deles fica tão desgastada que chega um momento em que a Kátia sugere que eles deem um tempo, né? Que eles se separem um pouco. E aí, minha gente? Nessa época não tinha essa coisa de dar tempo, mas eles tinham que ficar separados um pouco. Mas pedir o tempo. Pedir o tempo é o quê? O pedir o tempo é o quê? O pré-pé na bunda, né, minha gente? Vamos combinar. Só que o que acontece? O Mitch é muito ingênuo, né, gente? Ele não percebe o que vai acontecer, mas tu percebe. Tu tá lendo aquilo, eu li aquilo e diz assim, vai dar ruim. É óbvio que vai dar ruim. Mas a despedida deles é super romântica e eles combinam de se reencontrar depois que ele passar esse tempo de férias lá na casa, junto com os parentes dele, no interior, deles se reencontrarem de novo e de se escreverem, e eles juram que vão se amar e que vão arrumar a cabecinha deles e vai ficar tudo bem, né? Tô sentindo que não vai ficar, mas ok, mas o Mitch acredita naquilo tudo, né? E aí no interior a vida dele é basicamente ler, ficar dentro de casa esperando uma carta dela, uma carta da Kátia, assim, e a carta não vem, né? Mas é muito bonito como se descreve esse momento, porque tem toda a primavera tá florescendo, então todas as emoções do Mitya vão contrastando com aquele ambiente de vida, de amor, né, de cheiros, de flores, de cores. Então ele fica ali, que tem um momento até no livro que ele fala assim, que ele está se sentindo oprimido. Como eu estava dizendo, o Mitya se sente oprimido pela natureza, que está linda, está maravilhosa, e ele por dentro está mal, porque ele está ansioso, ele está nervoso, ele está preocupado, porque ele não recebe essa carta, né? E até no livro vai dizendo, quanto mais belo tudo fica, quanto mais próximo do verão ele fica, mais ele sofre. Até que um dia ele recebe uma carta com duas linhas. E ele se segura nessa carta como se fosse a coisa mais incrível do mundo, como se ela amasse realmente ele e dá um fôlego para ele, até ele fica feliz. Mas assim, quanto mais o tempo vai passando, mais tu percebe que o Mitya vai transformando a imagem da Kátia, mais idealizada ela fica, mais ele fica nesse lugar desse amor platônico. E as pessoas começam ali no lugar meio que ficar preocupadas, porque ele é jovem, tem meninas ali e tal. E até que um starosta, perdão, que é a palavra que está no livro, em português não tem starosta, tem staroste, que é um chefe de comunidade na Rússia, mas ali eu acho que ele funciona como um capataz. Tenta arrumar um encontro para o Mitya com uma moça lá.
Adivinha se vai dar bom, né? Essa história de ter tentado um mau encontro para ele, né? Mas ele se empolga com aquilo e meio que passa a ver nessa moça da comunidade lá um pouco da Kátia também, né? Obviamente, ele vai tentar seguir os conselhos do cara. O cara diz uma frase que eu nunca tinha escutado na minha vida e que eu anotei porque eu achei maravilhosa. Colher seca arranha a boca. No sentido de que ele não podia ser avarento, que ele tinha que ser mais generoso, mais afável com essa moça e tal. Ele tenta, coitado do Mitch, mas não dá certo, não dá bom. Até que finalmente, então, ele recebe uma carta maior da Kátia, falando que me esqueça, eu amo a arte e vou partir com outra pessoa que ele, inclusive, ele conhece, né? Então, minha gente, assim, pobre Mitya, pobrezinho. Quem nunca, né, passou por isso? Quem nunca tomou um pé? Hoje em dia é por mensagem, ou então a pessoa te bloqueia. Então, quando eu estava falando para vocês, tem várias formas que hoje as pessoas usam moderno, né? De um ghost, né? Somem da vida do outro, não conversa com outra pessoa. Que são vias, né? E aí que a gente está falando de um livro que foi publicado em 1925, que tu está usando uma carta para dispensar uma pessoa, para dizer, olha, não quero mais, vá viver a tua vida, que eu não quero mais me relacionar contigo. É uma forma, eu acho que meio imatura e às vezes até muito covarde que as pessoas têm de se portar. Claro que, obviamente, dependendo da situação, né? Se não é uma coisa que se tu vai falar com a pessoa, pode ter uma agressão, enfim. Mas tu não tem oportunidade, ou não oportunidade para o outro olhar no teu rosto e tu dizer para essa pessoa o que tu tá sentindo, é uma coisa meio imatura, eu diria, né? E aí é que tá o contraste do livro, porque tem toda aquela exuberância da natureza que tá se preparando toda para tudo, que é a primavera, com o amadurecimento desse relacionamento do Mitya, que na verdade não chega a acontecer porque ele está muito imbuído de muito sentimento. A paixão dele é muito grande, é muito maior do que ele e ela não amadurece. Esse é um problema que tem ali no livro. Então fica aqui meu convite para vocês lerem O Amor de Mitya, do Ivan Bunin, né? Não vou falar muito mais porque senão vou acabar contando para vocês o final da história. Vou dizer que o livro é dolorido, né? Eu fiquei um pouquinho indignada, mas as passagens que falam sobre a natureza, sobre justamente esses contrastes da natureza com o amor dele são muito bonitas. E fica esse aviso pra gente, né? De que o amor idealizado, ele é muito complicado, né? A gente até poder chamar de amor, né? Um amor, para ser mais consistente, a gente tem que olhar para a pessoa como pessoa, não como algo, um delírio, um sonho, né? Ou como se a gente pudesse pegar aquela pessoa e aquela vai ser perfeita para sempre, porque ela não vai ser. Ou então se a gente pudesse modificar essa pessoa, que a gente também não deve querer fazer isso, porque senão a gente não gosta da pessoa como ela é, né? A gente tem que pegar o pacote completo. Aí a gente pode dizer que a gente está falando de amor. Mas então vocês leiam depois O Amor de Mitya e me digam o que vocês acharam, tá ok? Beijo, até